Quando a gente fala de insônia, a maioria das pessoas pensa que o problema está na cabeça no sentido figurado, que é estresse, ansiedade e preocupação. E sim, esses fatores existem e são reais, mas tem algo mais profundo acontecendo, algo que é físico, fisiológico e que raramente é discutido de forma acessível. O seu cérebro é um órgão vivo. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes, e tudo isso chega através do sangue. Quando o fluxo sanguíneo cerebral está comprometido, quando a circulação está lenta, quando os vasos estão tensos ou estreitados, o cérebro entra em modo de alerta. E um cérebro em modo de alerta não dorme, ele não consegue. Não porque você é fraco, não porque você tem algum problema psicológico sério, mas porque o seu próprio organismo está sinalizando que algo não está bem. E sabe o que é mais comum depois dos 45 anos? Essa circulação começa a mudar. Muda por causa da pressão arterial, que muitas pessoas começam a subir nessa fase da vida. Muda por causa da rigidez das artérias, que naturalmente vai aumentando com o tempo. Muda por causa do estilo de vida, da alimentação, do sedentarismo, do estresse crônico. E tudo isso impacta diretamente na qualidade do sono. Mas aqui está o que eu quero que você entenda de verdade. Isso não é sentença, isso não é irreversível. O seu cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar e se recuperar quando você oferece as condições certas para isso. E melhorar o fluxo de sangue no cérebro é uma dessas condições, é uma das mais poderosas. Então, deixa eu te contar o que acontece de noite no seu cérebro quando tudo está funcionando bem. Quando você deita, o seu sistema nervoso precisa migrar do estado de ativação para o estado de relaxamento. Esse processo tem um nome, é ativação do sistema nervoso parasimpático. Em linguagem simples, é quando o seu corpo diz: tá bom, o dia acabou, pode descansar. Nesse momento, os vasos sanguíneos do cérebro se dilatam levemente, a pressão cai um pouco, a temperatura do corpo diminui e o cérebro começa a produzir as substâncias que induzem o sono. Melatonina, adenosina, GABA é uma dança química precisa e linda. Mas quando a circulação está ruim, quando os vasos estão tensos, quando o sistema nervoso ainda está em modo de luta ou fuga porque o dia foi pesado demais, essa transição não acontece. O cérebro não recebe o sinal de segurança. E aí você fica dando voltas na cama, o coração acelera por nada, os pensamentos não param e o sono vai embora. Agora eu vou te falar sobre algo que aprendi observando pacientes ao longo de anos. As pessoas que dormem bem de forma consistente têm em comum alguns hábitos que no início parecem simples demais para fazer diferença, mas a ciência confirma o que a prática já mostrava. Esses hábitos trabalham diretamente sobre o fluxo sanguíneo cerebral. E quando você os aplica juntos, o efeito é transformador. O primeiro ponto que quero abordar é a respiração. Parece óbvio, todo mundo respira. Mas a forma como você respira à noite muda completamente o que acontece no seu cérebro. A maioria das pessoas, especialmente quem está ansioso ou estressado, respira de forma superficial, rápida, pelo peito. Esse padrão de respiração mantém o sistema nervoso simpático ativado. Ele manda para o seu cérebro a mensagem de que tem perigo, que você precisa estar alerta. Existe uma técnica que eu recomendo para meus pacientes e que tem respaldo científico muito sólido, é chamada de respiração diafragmática lenta. Você inspira pelo nariz contando até 4, segura por um segundo e expira pela boca contando até 6 ou 8. Essa inspiração longa e controlada ativa diretamente o nervo vago, que é o grande regulador do sistema parasimpático. E quando o nervo vago é ativado, os vasos sanguíneos cerebrais relaxam, o fluxo aumenta e o cérebro começa a receber o sinal de que é hora de descansar. Eu peço aos meus pacientes que façam isso por 10 minutos antes de dormir, 10 minutos apenas. E a diferença que isso faz em poucas semanas é impressionante. Pessoas que levavam uma hora para dormir começam a adormecer em 15, 20 minutos. Não porque é mágica, porque é fisiologia. O segundo ponto que preciso te contar tem a ver com temperatura. O seu cérebro precisa esfriar para dormir. Não metaforicamente, literalmente. A temperatura do núcleo do corpo e do cérebro precisa cair entre meio grau e 1 grau Celsius para que o sono profundo seja iniciado. E adivinha o que ajuda esse processo? O fluxo sanguíneo. Quando a circulação está adequada, o calor do centro do corpo é levado para as extremidades, para as mãos, para os pés e liberado pelo ambiente. Esse mecanismo é chamado de vasodilatação periférica. E ele é um dos melhores indicadores de que a pessoa vai dormir bem. Você provavelmente já notou isso em crianças pequenas.
Quando uma criança está com sono, as mãozinhas dela ficam quentes. É exatamente esse mecanismo funcionando de forma eficiente. E em adultos mais velhos, especialmente após os 50 anos, esse mecanismo começa a falhar. O sangue não chega tão bem nas extremidades, o esfriamento não acontece como deveria, e o sono fica fragmentado, superficial, insatisfatório. O que você pode fazer com isso? Algo simples e poderoso. Tome um banho morno, não frio, morno, de 15 a 30 minutos antes de ir para a cama. A água morna dilata os vasos da pele, aumenta a circulação periférica e provoca exatamente aquele esfriamento central que o cérebro precisa para iniciar o sono. Estudos clínicos mostram que esse hábito reduz o tempo para adormecer em até 36% em pessoas com insônia crônica. 36%. Isso é expressivo demais para ignorar. Agora quero falar sobre algo que muita gente subestima completamente: a posição de dormir. Eu sei que parece um detalhe pequeno, mas não é. A posição do seu corpo durante o sono afeta diretamente a drenagem venosa do cérebro. Quando a cabeça fica muito elevada ou muito baixa em relação ao tronco, o retorno do sangue venoso cerebral é prejudicado. O cérebro fica com uma espécie de congestão circulatória leve e isso interfere na qualidade do sono profundo. A posição lateral, especialmente no lado direito ou esquerdo, favorece um sistema que foi descoberto há relativamente pouco tempo e que mudou a forma como entendemos o sono. Esse sistema se chama sistema linfático. É uma rede de canais ao redor dos vasos sanguíneos cerebrais que funciona durante o sono para limpar toxinas e resíduos metabólicos do cérebro. Entre essas toxinas está a beta-amiloide, que se acumula em excesso no cérebro de pessoas com Alzheimer. O sistema linfático funciona melhor quando você dorme de lado. Não é coincidência que a maioria dos mamíferos dorme nessa posição. E não é coincidência que pessoas que dormem predominantemente de barriga para cima têm sono mais fragmentado e, a longo prazo, maior risco de declínio cognitivo. Então a mensagem aqui é simples: se você costuma dormir de barriga para cima, experimente mudar para a posição lateral. Coloque um travesseiro entre os joelhos para alinhar melhor o quadril. Dê uma chance a essa posição por 2 semanas e observe o que acontece com a qualidade do seu sono. Mas eu não posso falar de fluxo sanguíneo cerebral sem falar de um fator que é talvez o mais importante de todos e que é dramaticamente negligenciado nas conversas sobre insônia. Estou falando da desidratação noturna. O sangue é composto maioritariamente de água. Quando você não se hidrata adequadamente durante o dia, o sangue fica mais viscoso, mais espesso, e sangue espesso flui com mais dificuldade. Os vasos precisam trabalhar mais, a pressão sobe, a circulação cerebral cai. E à noite, quando você já está em repouso e não está bebendo água, esse efeito se intensifica. Muitas pessoas que sofrem de insônia acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, sensação de calor, boca seca e uma agitação que parece vir do nada. Em boa parte dos casos, o que está acontecendo é uma resposta do sistema nervoso à desidratação leve e à queda de fluxo cerebral. A solução não é tomar litros de água à noite, porque aí você vai ao banheiro toda hora e o sono se fragmenta de outro jeito. A solução é uma hidratação bem distribuída ao longo do dia, com um copo de água ou uma bebida levemente mineralizada no fim da tarde, e talvez um pequeno gole antes de deitar. Parece pouco, mas faz diferença. E já que estamos falando de hidratação, preciso mencionar um mineral que tem papel central tanto na qualidade do sono quanto no tônus vascular: o magnésio. O magnésio relaxa a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, favorecendo a dilatação e o fluxo adequado. Ele também atua como cofator na produção de GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, o que em termos práticos significa que o magnésio ajuda o cérebro a desacelerar e entrar em modo de sono. Estima-se que mais de 60% da população adulta tem ingestão insuficiente de magnésio. Isso é alarmante. E os sintomas mais comuns de deficiência de magnésio incluem, entre outros, dificuldade para dormir, sono superficial, acordar várias vezes durante a noite, câimbras noturnas e sensação de ansiedade sem causa aparente. Alimentos ricos em magnésio incluem sementes de abóbora, amêndoas, espinafre, feijão preto, abacate, chocolate amargo com alto teor de cacau. Se a alimentação não for suficiente, a suplementação com glicinato ou treonato de magnésio pode ser uma opção muito interessante, mas sempre com orientação médica. Quero agora te falar sobre algo que eu considero um dos maiores sabotadores do sono na faixa dos 45 anos para cima:
E ele está na sua sala, no seu quarto, provavelmente na sua mão agora enquanto você assiste a esse vídeo. Estou falando da luz azul dos dispositivos eletrônicos. A luz azul emitida por telas suprime a produção de melatonina de forma direta e potente. Mas o que poucos sabem é que ela também causa vasoconstrição leve nos vasos cerebrais. Ela literalmente estreita os vasos do cérebro, reduz o fluxo sanguíneo e coloca o sistema nervoso em estado de alerta visual, como se ainda fosse dia, como se o sol ainda estivesse alto. Isso é um problema grave para quem fica no celular ou na televisão até meia hora antes de dormir. O cérebro não recebe o sinal de escuridão que precisa para iniciar o ciclo de sono. A melatonina não é liberada, a temperatura não cai, e ali começa mais uma noite difícil. A recomendação que eu dou é evitar telas luminosas pelo menos uma hora antes de dormir. Se isso for muito difícil inicialmente, use óculos com filtro de luz azul, ative o modo noturno nos dispositivos e reduza ao máximo o brilho. Pequenas mudanças que têm impacto enorme no que acontece dentro do seu cérebro nas horas seguintes. Falando em horas seguintes, quero abordar a questão do horário. O cérebro humano funciona com base num relógio interno chamado ritmo circadiano. Esse relógio regula praticamente tudo no seu organismo, desde a temperatura corporal até a secreção de hormônios, passando pela pressão arterial e, claro, o sono. E um dos maiores inimigos desse relógio é a inconsistência de horários. Quando você dorme às 10 da noite num dia e à 1 da manhã no outro, quando você acorda às 6 de manhã durante a semana e ao meio-dia no fim de semana, você está constantemente desregulando esse relógio interno. O cérebro não sabe mais quando deve preparar o corpo para dormir e quando deve prepará-lo para estar acordado. A circulação cerebral sofre com isso. Os picos hormonais ficam desalinhados e o sono vira um jogo de azar. A solução é deceptivamente simples e ao mesmo tempo desafiadora na prática. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Não precisa ser perfeito, mas quanto mais consistente você for, mais o seu cérebro vai aprender a antecipar o sono, vai começar a preparar o ambiente neurológico e circulatório necessário para que você adormeça com facilidade. Tem mais um ponto que preciso cobrir e que é especialmente relevante para quem está na faixa dos 50 anos para cima. É a questão do exercício físico. Não estou aqui para te dizer para virar atleta, mas preciso ser honesto. O sedentarismo é um dos fatores que mais compromete o fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, o sono. O exercício físico regular, mesmo que moderado, como caminhadas de 30 minutos 5 vezes por semana, tem efeitos profundos na saúde cardiovascular e cerebral. Ele aumenta a densidade capilar no cérebro, ou seja, literalmente crescem novos vasos sanguíneos microscópicos que melhoram a irrigação de todas as regiões cerebrais. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é uma molécula que relaxa os vasos e melhora o fluxo. E ele aumenta a produção do fator BDNF, que é um tipo de fertilizante para os neurônios que melhora a plasticidade cerebral e favorece o sono profundo. Mas atenção, um detalhe importante: o horário do exercício importa. Exercícios intensos realizados dentro das 2 horas antes de dormir podem atrapalhar o sono em muitas pessoas, porque aumentam a temperatura corporal e ativam o sistema simpático. O ideal é exercitar-se pela manhã ou no início da tarde. Dessa forma, você colhe todos os benefícios circulatórios e neurológicos sem prejudicar o adormecer. Agora quero reunir tudo isso numa perspectiva maior, porque eu não quero que você saia daqui com uma lista de coisas para fazer. Quero que você entenda a lógica por trás de tudo isso. O sono profundo e reparador não é um luxo. Não é algo reservado para pessoas sortudas ou para quem não tem preocupações. O sono é uma necessidade biológica absoluta, tão fundamental quanto comer e respirar. E o seu cérebro, quando bem irrigado, quando bem nutrido, quando respeitado nos seus ritmos naturais, tem uma capacidade enorme de encontrar esse sono por conta própria. O que eu faço no meu trabalho como médico é, muitas vezes, simplesmente remover os obstáculos que a vida moderna colocou entre as pessoas e o sono que elas precisam. Telas que enganam o relógio biológico, estresse que mantém o sistema nervoso em alerta constante, alimentação que priva o cérebro de nutrientes essenciais, sedentarismo que enfraquece a circulação, horários irregulares que confundem o ritmo circadiano. Quando você começa a remover esses obstáculos um a um, o sono volta. Não de forma milagrosa, mas de forma consistente, sustentável e profunda. Eu tenho pacientes que vieram ao meu consultório depois de anos usando medicamentos para dormir, dependentes de comprimidos para conseguir fechar os olhos,
E quando trabalhamos juntos para corrigir esses fatores de base, para melhorar a circulação cerebral, para regular o sistema nervoso, para ajustar os hábitos noturnos, muitos deles conseguiram reduzir ou eliminar completamente o uso dessas medicações, com acompanhamento médico, claro. Mas o ponto é que o corpo quer dormir. O cérebro quer dormir. Você só precisa criar as condições para isso acontecer. E uma última coisa que quero deixar com você antes de encerrar. Se você tem insônia há mais de 3 meses, se você ronca muito, se você acorda com dor de cabeça frequente, se você sente que não importa quanto tempo passa na cama, o sono nunca é reparador. Por favor, procure um médico. Pode haver causas subjacentes que precisam de avaliação, como a apneia do sono, alterações hormonais, pressão arterial descontrolada ou outras condições que um exame clínico pode identificar. Automedicação, e os remédios vendidos sem receita podem mascarar o problema sem resolvê-lo. E, em alguns casos, podem piorar a situação. Cuide-se com seriedade. O seu sono é uma questão de saúde, não de fraqueza ou de falta de força de vontade. Tudo que compartilhei aqui hoje tem um fio condutor: é o respeito pelo seu cérebro. É entender que ele é um órgão vivo, dinâmico, que responde ao que você oferece a ele. Quando você melhora a circulação, quando você nutre bem, quando você respeita os ritmos naturais, quando você reduz os estímulos que o mantêm em alerta, você está fazendo muito mais do que melhorar o sono. Você está investindo na sua saúde cognitiva de longo prazo. Está protegendo a sua memória, o seu raciocínio, a sua capacidade de viver com plenitude nos anos que vêm pela frente. Você merece dormir bem. E você tem tudo o que precisa para começar a mudar isso hoje. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque o que vem a seguir vai continuar transformando a forma como você cuida do seu cérebro e da sua saúde.